O motorista que passa pelas vias expressas mais movimentadas de São Paulo precisa tirar o pé do acelerador a partir de hoje. A velocidade máxima na pista expressa das Marginais vai cair de 90 para 70 km por hora. Só que essa mudança está dando o que falar. Isso é um absurdo! Será que essa medida vai mesmo funcionar? Ou você dirige olhando o velocímetro ou olhando o trânsito. A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo entrou com uma ação civil pública. O Ministério Público abre inquérito para apurar a redução de velocidade. E a medida deu resultado. Teve bem menos acidentes e menos mortes também. A Prefeitura calculou uma redução média de 8% no tamanho do congestionamento. É muito ruim você estar numa pista e passa uma bicicleta por você. A redução nas mortes foi 3 vezes maior na capital do que no resto do estado. 130 mortes a menos. E os resultados de agora foram tão fortes que fizeram até quem era contra voltar atrás. É uma das atitudes que se impõem como corretas. Apesar de, à época, a OAB ter se manifestado contrariamente. Uma cidade como a nossa tem que acelerar. Nesse domingo, vote 45 e acelera. João Dória, do PSDB, é o novo prefeito da maior cidade do país. A trilha sonora da noite foi o tema da vitória. Com relação à velocidade nas Marginais, na semana seguinte muda. E não teme aí voltar um número maior de mortes? Isso é uma falácia. Não haverá aumento, haverá decréscimo de acidentes e de vítimas. A nossa gestão não vai ser feita com retrovisor. Eu não sou contra a redução de velocidade. Por isso é que nas Marginais nós tomamos essa decisão com base técnica. Imagino que um gestor deve se orientar por números. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho compromisso com o erro. Se a demonstração e a exemplificação não for adequada, mudamos. E em São Paulo, a partir deste 1º de janeiro, um novo tempo. A partir de 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, o limite de velocidade nas Marginais vai mudar. 350 na pista expressa e 190, não é isso? Para os carros, o limite voltará a ser de 90 km por hora na pista expressa. Acelera. A sinalização foi substituída de madrugada e 1h30 depois aconteceu o primeiro acidente. O prefeito João Dória recebeu flores de um pequeno grupo de manifestantes. Em homenagem aos futuros mortos que virão na Marginal. Os carros estão andando na velocidade de 90, 70, 60. Não tem um acidente. É um acidente com moto, tá? Porque tem outro acidente. Um acidente a cada 4 horas, hein, gente? Nós estamos mais do que dobrando a nossa capacidade de atendimento. E a chegada do resgate dos bombeiros mais de meia hora depois. Nós servimos a população, eu não sirvo especialista. Se o número de acidentes aumentar na Marginal, o senhor vai voltar atrás? Eu não tenho compromisso com o erro. Acelera comigo. Acelera. Acelera. A capital registrou o primeiro acidente com morte nas Marginais. Se tivesse um pouquinho menos de velocidade, talvez o motoqueiro tivesse percebido o carro parado. Acelera. A CET divulgou agora há pouco novos números e por esta nova contabilidade, as mortes e os acidentes aumentaram quando a velocidade estava mais baixa. Esses dados são muito conflitantes com outros relatórios já apresentados. Apresentando os 10 novos veículos da CET que vão atuar na Marginal Segura. Estamos também apresentando o novo uniforme da CET, os óculos doados pela Chili Beans. Acelera. O tema não é velocidade, é imprudência. Agora nós vamos acelerar para valer. Ao saber que o marido não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, ela sentou no meio da pista da Marginal Tietê. A Polícia Militar diz pra gente que contou 6 mortos nas Marginais esse ano. A CT contou 4. Acelerando a sustentabilidade. Um motociclista morreu na Marginal Tietê. Não houve nenhuma vinculação com o aumento de velocidade. Novos números da Polícia Militar apontam uma alta expressiva nos acidentes de trânsito nas Marginais. Os acidentes com vítimas envolvendo motos cresceram 67%. A quantidade de atropelamentos dobrou no período. Posso até reavaliar posições, o que é prova de grandeza e de sabedoria, mas as minhas convicções eu não mudo. Dória não aceitou receber flores de uma ciclista, disse que elas eram em homenagem aos mortos nas Marginais. Agradeço muito. Um motociclista que se acidentou na Marginal Pinheiros ficou esperando mais de 1 hora pelo SAMU. Foi um erro, não? Foi a medida acertada e eu continuo sustentando que fizemos muito bem. São Paulo está acelerando. Mais uma pessoa morreu no trânsito de São Paulo nessa manhã. Dessa vez, uma jovem que sofreu um acidente de moto na Marginal Pinheiros. Será que os motoristas
ciclistas estão ficando mais imprudentes de repente? Ou será que a velocidade potencializa ainda mais a imprudência? Acelera comigo. 3 carros bateram e não chegou o socorro até agora. Vocês me desculpem, viu, gente? Mas peraí, vai. Cadê essa história de marginal segura? Será que isso é verdadeiro? Ele me disse que era troca de turno. Acelera você também. Em Nova York. Bom, a gente questionou a CET em relação a esses novos números. Falou que a PM usa uma metodologia diferente, conta os acidentes nos acessos e nas pontes das marginais. Acelera. Os funcionários da CET estão orientando motoristas. Você já deve ter tido notícia de que eu tive a minha carteira de habilitação suspensa. Não é, certamente, um bom exemplo. Acelera, São Paulo. A prefeitura diz que os acidentes diminuíram. Já a Polícia Militar contou entre janeiro e abril 503 acidentes. Quanto à diferença, o secretário disse que isso acontece porque a PM tem mais gente nas ruas. Acelera, São Paulo. Acelera. Na China, durante toda essa viagem, nós estamos acelerando. E no fim da tarde, um homem morreu atropelado por um carro na Marginal Tietê. Os ciclistas estão levando a pior. Olha, o número de mortes de ciclistas aumentou e muito. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego disse que os dados do estado contribuem para a análise dos acidentes, que a CET leva em consideração os boletins de ocorrência e esse estudo ainda não foi divulgado. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve hoje a nova velocidade máxima nas marginais. Aos ativistas, ausistas, aqueles que insistem em ser duístas, ou seja, contrários às velocidades nas marginais, vão continuar como estão. Para você que gosta de omelete, acelera. A moto perdeu o controle e bateu num poste. Os dois acabaram morrendo. Acelera, Igreja Adventista. Acelera! 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 Acelera o grafite. Acelera coração. Acelerando ao lado da Avon. E obrigado, Espírito Santo. Acelera, Alemanha. Multas de trânsito caem 13% em São Paulo. Acelera, mas com moderação. Acelera, São Paulo. Acelerando. Acelera. 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 Um ciclista morre atropelado toda semana aqui em São Paulo. Gilmar foi parar no capô do carro e foi levado assim por quase 2 quilômetros. Se essa também for a sua verdade, acelera. Acelera, com cuidado e com atenção. Em São Paulo, 3 pessoas morreram atropeladas na Marginal Tietê. Além de estar embriagada e falando ao celular, estava com a carteira de habilitação suspensa. A motorista saiu da cadeia para responder ao crime em liberdade. Acelera. Acelera. Segura, peão. Acelerando aqui na Paula. Voltaram a ter propaganda nas marginais. 32 painéis de LED. E a polícia apura a morte de um motociclista na Marginal do Pinheiros. Acelera seu coração. Feliz Natal para você. A gente sabe que faz um ano a Prefeitura de São Paulo aumentou as velocidades máximas permitidas nas marginais e um balanço preliminar da CET confirma o que a gente já suspeitava. O número de mortes em acidentes nas marginais Tietê e Pinheiros aumentou 23% no ano passado. O presidente da CET coloca a culpa do aumento das mortes na imprudência. Os acidentes ocorrem nos momentos onde ela está mais cheia, está mais carregada. Entre meia-noite e 5 da manhã foram poucos acidentes. A maior parte dos acidentes fatais ocorre de madrugada e a maioria das vítimas tem entre 20 e 40 anos de idade. Se é a mesma população e aumentou o número de mortos, é porque algo mais levou a isso. Também não precisa ser um super especialista para perceber que, à medida que se aumenta a velocidade, o risco de acidente com morte é maior, né? É lógico que você reduzir a velocidade seria uma medida impopular, né? Boa parte dos motoristas gosta de pisar fundo no acelerador, né? Pessoal, isso é só uma parte dos resultados deste primeiro ano. Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Obrigado. Aliás, as marginais, elas são perigosíssimas, né? Tem curva que você faz, em vez de jogar o carro para dentro, vai te jogando para fora. Parece que você vai cair dentro do rio. E aquelas entradas e saídas, uma loucura, né?